apresentação de tese, e bem legal o tema, gosto muito desse tema também, de biopolítica e cybercultura. Foi desafiador, porque Já tá gravando, tá? tá. No final, já no último ano de escrita, eu consegui contato com o professor de Minas, que é o Marco Antônio, que é o coordenador do outro grupo lá do WhatsApp, sobre o MNB, e ele me ajudou pra caramba, porque ele me deu o que faltava de material de filosofia para eu concluir a minha tese, né, para eu fechar a tese. Foi muito legal, porque eu tive contato com Antoinette Roudois, com outros filósofos, o próprio Marco Antônio, na mesma época que eu comecei a pesquisar, ele também começou. Então, assim, agradeço muito a ele. Acho que eu nunca nem escrevi um e-mail agradecendo de fato, mas porque foi como eu consegui fechar esse tema. E aí, vendo tudo que está acontecendo agora, de fake news, pós-verdade, a política totalmente transformada, tudo totalmente dentro, né, desse espectro da cybercultura, tudo totalmente submerso na internet, na tecnologia, é muito legal. E agora, tipo, a gente nesse grupo online, os vários canais de YouTube, muitos amigos da filosofia estão Raquel, criando. Oi. você não tá mostrando a sua tela, né, de PowerPoint pra gente. Você não tá Oi. mostrando sua... Eu não te ouvi. Você tá me ouvindo? Você não tá mostrando a Tô te sua tela ouvindo. de PowerPoint. Você não Oi. tá mostrando a sua tela de PowerPoint. Oi. Oi, tá me ouvindo? Tá travando, Pri. Continuo não te Deixa ouvindo. aí pra mim. Eu acho que é a internet dela. Minha ou da Priscila? Tua, Raquel. A Raquel, minha? Raquel, me ela ouvindo? falou que você não está mostrando a apresentação pra gente. A gente É, está isso. vendo a tela do Google Era Meet só e dizer não o isso. teu slide. Você não tá mostrando seu slide. Ah, tá. Ah, foi mal. Bom, enfim, voltando à Ainda não tá apresentação, então. aparecendo, não. Meu primeiro capítulo, eu fui. E aqui? E agora? Vocês estão vendo, gente? Porque eu não tô vendo o PowerPoint. Será que eu. Agora sim. Beleza. Ah, tá. Fica aí no Tá. PowerPoint. Então, Não, saiu. tá. Mas eu não mexi mais. Agora eu tô vendo a sua tela do PowerPoint. Tá. É o Foucault, né? Na melhor foto dele, sim. Quase que dizendo, mas como? Tá vendo, né? O Foucault e tal, bonitinho. Sim, sim, Agora sim. nem ouço mais nada, tá? Sim, estamos aqui, estamos Gente, vendo sua tela. Pode continuar. vocês mandem o WhatsApp, porque talvez a minha internet caia, tá chovendo hoje. E aí eu tenho que trocar a rede. Bom, aí o meu primeiro capítulo eu fui falar sobre a biopolítica em si, né? O que é a biopolítica. E para poder falar o que é a biopolítica, eu fui falar primeiro do que era o poder soberano, né? A soberania. Então, a biopolítica vem, né, junto com esse poder disciplinar, mas antes disso teve o poder do corpo supliciado, o poder soberano. E aí, quando eu falo do corpo supliciado, a vida posta como propriedade do rei, eu vou explicar justamente como o poder, né, como ficou falando em Vigiar e Punir, o poder agia na pessoa do rei. Então, o rei tinha o poder de fazer morrer e fazer viver. E os homens, o corpo do homem era um corpo totalmente voltado para os desejos do rei, do soberano, e era totalmente voltado para a produção, para o trabalho mesmo, e o trabalho rural, né? Era a época dos feudos. Então, os homens, resumindo, os homens eram reduzidos a um bem. Então, como o homem não é visto como um sujeito, como um indivíduo, mas como um bem, uma propriedade do rei, o poder sobre a vida e sobre a morte dele estava nas mãos do rei. Inclusive, as penalizações também, né? A tortura,
Tem uma parte do Vijay Punik que ele vai falar sobre a questão da morte, né, que a morte era pública, tinha que ser pública, porque era a morte pública, né, ai, gente, eu perdi a palavra, o suplício, ele tinha que ser público para poder as pessoas temerem ao rei, né, para temerem esse poder do rei. E aí depois, começa a surgir, o poder soberano vai decaindo, até por uma questão econômica também, e de insatisfação da população. A gente tem, junto com isso, a criação de centros urbanos, a criação da indústria, né, quando os feudos perdem lugar para a indústria, para a cidade, quando as manufaturas perdem lugar para a indústria. E aí a gente tem uma necessidade, não é bem uma necessidade, existe uma transformação do poder. Não é o poder do rei mais, o poder sobre a vida e a morte, mas é um poder o poder que começa com a criação das cidades, é o poder disciplinar, que é um poder que vai garantir a vida para poder garantir a produção. E a biopolítica, ela vem junto com esse poder disciplinar. Acho que é na vontade de saber que o Foucault deixa bem claro isso, que biopolítica e disciplina coexistem, né? É meio que não existe uma sem a outra, porque uma ajuda, né, a outra a se estabelecerem, a determinar a sociedade. Então, é o meu tópico 1.2, né, que é um corpo individualizado, valorização da vida como bem de produção. E aí o poder, ele é pautado totalmente na docilização dos corpos. Se o soberano entende que o homem ele é um bem e que ele pode fazer desse bem dele o que quiser, ele não liga muito para essa coisa da docilização do corpo, no sentido de vai produzir mais. Mas no do poder disciplinar, não, né? Então, se eu tenho o surgimento da indústria, as escolas, os hospitais, a própria organização da cidade, tudo isso tem que ser pautado num tipo de vida que garanta que os corpos sejam dóceis, porque os corpos dóceis são os corpos fáceis de serem controlados, e assim vai garantindo não só a manutenção da indústria e das cidades e da economia, mas vai garantindo também o poder daqueles que dominam a indústria e as cidades em cima dos homens, né, dos sujeitos. E aqui o homem ele já é visto como um indivíduo, ele não é mais uma propriedade do soberano. E aí, por conta disso, de toda essa transformação social, a gente tem o biopoder. E aí o biopoder, ele vai aparecer aqui, o corpo biopolítico, né, que é um governo da vida em todos os seus aspectos, na medida em que vão surgindo tecnologias de garantia da vida. Então, o nascimento da medicina social, que é até um texto do Foucault, acho que é a primeira vez que o Foucault fala de biopolítica, deixa eu procurar aqui no texto que eu escrevi. O nascimento da medicina social, Foucault fala que, tá aqui, foi uma conferência de 1974 aqui no Brasil, e ele fala da medicina, do saber médico, como uma prática voltada para a relação médico-paciente, e assim o médico vai garantir a vida, vai garantir a saúde. Por que era interessante garantir a saúde? Porque assim os homens não iam parar de trabalhar, nem os homens, nem as crianças também, que a gente sabe que nesse tempo aí, criança trabalhava, criança não era nem gente, né? Nem adulto, nem nada, era só um bichinho que trabalha. E aí a medicina, ele é o primeiro dispositivo de poder da biopolítica, porque ele age diretamente sobre a vida. E é um dispositivo do capitalismo, né, também. A prática médica, ela se torna uma questão coletiva, voltada para garantir a saúde e o bem-estar da população. Ela é a via pela qual o corpo se torna biopolítico. Ele é o ponto inicial da biopolítica, digamos assim. E aí, através da medicina, Foucault vai que é a tecnologia de controle da sexualidade, política pública, política de seguridade social também, natalidade, mortalidade, todas essas questões que envolvem a vida tornam-se essenciais. E isso tudo na Constituição do Estado moderno, né? Então a gente sai aí do
período feudal para uma sociedade moderna, que tem a prática biopolítica como uma das grandes tecnologias de poder. E aí tudo isso está atrelado também com a vigilância. Vigilância na sociedade disciplinar e biopolítica ela é fundamental. E hoje também, né? Só que a gente vai ter uma atualização dessa vigilância também. E é muito bacana porque fala do panóptico de Benta. Acho que é Benta, né? Eu não anotei aqui, mas ele fala do panóptico, Benta, que é uma Benta, que ele fala da tecnologia de vigilância, né? Que é a torre, é o olho que tudo vê, mas que você não vê quem está ali observando. E essa coisa é muito introjetada também na mente do corpo docilizado, né? Olha, é igual aquela ideia que a gente tem de que Deus está vendo, né? Tá vendo, alguém está vendo o que você está fazendo. E essa vigilância, ela precisa de um lugar. E aí a gente tem as escolas, as fábricas, os hospitais, as prisões, funcionando basicamente da mesma forma, né? As pessoas são coordenadas e são ordenadas a terem horário, a sentarem de determinada forma, a fazer determinado trabalho, tudo isso de acordo com o que eu entendo. E os hospitais são organizados da mesma forma, nos leitos e tudo mais. Então, assim, a vigilância, ela ajuda a regular a vida no seu aspecto, digamos assim, prático, econômico. E aí isso todo ficou falando nos cursos dele dos anos 70, basicamente, que é em defesa da sociedade, segurança do território da população, nascimento da biopolítica, história da sexualidade 1, que é a vontade de saber, vigiar e punir, nos textos que depois o Roberto Machado organiza na Microfísica do Poder. Então, assim, grosso modo falando, junto ao poder disciplinar, a biopolítica acompanha as transformações e ela influencia, ela é fundamental das transformações sociais e estabelece uma nova forma de governamentalidade da população, né? Foucault afirma que junto biopolítica e disciplina, elas coexistem desde mais ou menos do século XVIII, e elas compartilham em comum a vigilância como um poder fundamental para que elas existam. Aí eu separei uma citação do Foucault falando sobre isso. Tá aqui. Temos, pois, duas séries, a série Corpo, Organismo, Disciplina e Instituições, e a série População. Ih, gente, eu mexi em alguma coisa aqui que eu perdi, tá aqui. E a série População, Processos Biológicos, Mecanismos Reguladores e o Estado. E isso Foucault está se referindo à coexistência sobreposta entre biopolítica e disciplina, porque também não dá para falar de uma sem falar da outra. E aí ele fala que os dois formam um conjunto orgânico institucional, uma organodisciplina da instituição, se vocês quiserem, e de outro lado, um conjunto biológico estatal, uma biorregulamentação do Estado. E aí, seguindo toda essa esteira do pensamento Foucaultiano, né, a gente tem que na sociedade contemporânea, a cybercultura, ela se torna uma ferramenta biopolítica. Então, o meu tópico 1.3 é do corpo biopolítica, o governo da vida em todos os seus aspectos. Então, a biopolítica... Gente, meu computador está bugando. A biopolítica, ela aparece e ela continua, né, até hoje, mas ela continua usando outras formas, né? Então, assim, ainda precisamos do corpo docilizado para a escola, para a fábrica, para os hospitais. A gente ainda precisa de toda essa estrutura que começa na sociedade moderna, mas a sociedade não é mais só isso. A gente tem uma série de outras coisas e outras demandas econômicas e sociais que requerem outras tecnologias. Então, a biopolítica aparece enquanto um governo da vida, junto ao poder disciplinar, como uma nova forma de governamentalidade
que está em processo junto com a transformação industrial e urbana. E aí ela marca realmente o fim do poder soberano. Tenho mais algumas coisas para falar sobre isso, mas eu vou falar mais à frente, né? Que é a questão da atualização da biopolítica hoje. Gente, está claro, né? Eu tô meio que passando por cima disso, porque eu já acho que tá tão chato, assim. Não, tá maneiro. O tema é muito maneiro, Raquel. Tá bem claro mesmo. Eu tô conseguindo acompanhar tranquilo. Tá legal, Raquel, tô gostando. Tá dando pra Tá acompanhar. muito maneiro. Porque a Sério, tá gente, muito maneiro. a gente tem Raquel, que... muito bom, tá ótimo. Ah, tá aqui uma coisa que eu achei, pronto, que eu queria falar antes. Que a biopolítica ela é classificada como um poder exercido sobre o governo das populações a partir da regulamentação da vida, da preocupação com bios. Então, assim, a biopolítica vem na questão das taxas de natalidade, como eu já falei, de mortandade, nas políticas públicas de saúde, principalmente. Gente, recomendo muito a leitura do texto Nascimento da Medicina Social, porque ficou falando da medicina em 3 etapas, que é a medicina alemã, que tem um termo... Medicina de Estado, né? É a medicina de Estado, aí tem a medicina na França, que é Urbana, voltada... e a medicina inglesa, que é a medicina... dos corpos dos proletariados. Né? Pronto, que é dos Saúde dos corpos do trabalhadores. proletariado, da indústria. E aí, quando o Foucault chega nessa apresentação da medicina na Inglaterra, do corpo do proletariado, parece que ele vira a chave, ele vai dizer assim, não, então, a medicina realmente é um poder sobre a vida, e é um poder sobre a vida para garantir o Estado, para garantir a produção e garantir o poder de Estado, a governamentalidade. E é essa preocupação com a BIOS, né? Então, assim, vacina, campanhas de saúde que a gente vê hoje, que é a coisa mais normal do mundo, e acha que é só porque, tem que fazer. Não, é uma questão de poder do Estado. Então, o primeiro aspecto de controle da população é esse controle sobre a saúde. Que é isso e aí depois Foucault vai falar que é esse aspecto de controle populacional que é o que pode se denominar como governamentalidade, que são as práticas e as tecnologias de poder que fazem com que o Estado tenha o controle da população. E aí eu vim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena falar. Não, vou falar mais tarde sobre essa relação com a cybercultura, eu vou voltar, porque aí senão eu vou deixar os slides de uma forma muito mais confusa. E aí, quando eu expliquei tudo isso no primeiro capítulo, que eu resolvi essa minha questão de dizer de onde vem a biopolítica e por que a biopolítica é importante até hoje, eu cheguei na parte da genealogia da cybercultura. E aí eu fui estudar o histórico da internet, né? Como surge a internet? Porque ela vem da Guerra Fria como um instrumento militar, nunca deixou de ser um instrumento militar, inclusive, as questões de vigilância, principalmente, as tecnologias de reconhecimento facial, drone. É até legal você falar isso, Raquel, porque eu sei que você leu o 24/7, né, o livro do Jonathan Pert, e ele começa falando justamente isso, né, de como as tecnologias militares elas vão sendo incorporadas no meio social. Isso, é até hoje, né? E aí é muito legal. Quando eu peguei esse livro 24/7, foi muito bom. Gosto muito dele até hoje. Meio que deu para entender. E eu li esse livro do 24/7 junto com a biografia do Edward Snowden, então eu fui ligando uma coisa a outra. E aí tem todo esse aspecto, voltando aqui para o capítulo 2, que é da cybercultura, da internet, como tecnologia de guerra, e que aos poucos ela foi entrando na sociedade civil, né? Porque o governo americano ele tinha uma parceria com as universidades, então toda a expansão da internet ela é graças à pesquisa nas universidades. Viva a balbúrdia! Então, assim, a gente tem os anos 60 quando surge, e os anos 70 quando ela começa a se popularizar no meio acadêmico. E aí, nos anos 90, nos anos 80, ela já está na indústria, assim, muito discretamente, e nos anos 90, a gente começa realmente a expansão da internet. Então, a gente tem a Web 1.0,
Web 2.0, 3.0, e a gente está, se eu não me engano, agora na Web 4.0, está entrando nela. Acho que a gente está entrando na 4.0. E essa expansão da cybercultura, ela veio junto com as transformações econômicas, que eu vou falar mais à frente, né, que é a transformação da economia liberal para a economia neoliberal. Então, assim, totalmente interligado o neoliberalismo com a internet. E o neoliberalismo usa muito bem a máquina da internet para garantir a sua existência. Então, aí a gente tem, assim, que a cybercultura, nos anos 90, ela começou a ficar popular, a Web 1.0, mas ainda era muito limitada, assim, nos anos 80, ela já estava em algumas casas, já havia uns e-mails, mas ainda era uma coisa muito, meio que de outro mundo e coisa de quem vive no Vale do Silício. Nos anos 90, surgiram os blogs, um site aqui, outro ali, e a internet, ela era uma comunicação ainda muito, ela não era tão dinâmica como a gente tem hoje. Então, ela era muito limitada mais ao uso de blogs e trocas de e-mails. A Web 2.0 foi a web do começo dos anos 2000, foi quando a internet começou a se consolidar, principalmente no âmbito da expansão econômica. Não sei se vocês lembram nos anos 2000, né? Nos anos 2000 o computador começou a ser uma coisa mais popular, mas não tinha tanto essa coisa da internet, não mais jogos, eu só jogava. Teve a época da minha vida que eu joguei muito. E aí a internet era 2.0. 2004, eu acho, quando surgiu o YouTube, foi 2005, eu deixei isso bem claro na minha tese, mas é porque eu não coloquei no slide. Quando surgiu o YouTube, quando surgiu a questão das redes sociais, os blogs, a interação nos blogs já era mais dinâmica, né? Já tinham chats. Os primeiros planos de banda larga também, né? Quem teve aí os seus dias de chat da UOL também, já era uma coisa mais avançada. E aí a gente chega depois de 2005, se não me engano, não, a criação das redes sociais, de fato, com a consolidação das redes sociais, depois de 2005, na web semântica cognitiva, que é essa web que a gente tem hoje, que já está indo para 4.0, né, que é essa comunicação totalmente dinâmica, totalmente interativa, com as N possibilidades que a gente tem de conversa, com as N possibilidades que a gente tem de troca de informação, de buscar informação. Isso que a gente está fazendo hoje é uma coisa muito da Web 3.0, e ela é semântica cognitiva, principalmente porque ela requer muito de quem produz essa tecnologia deixa eu encontrar a palavra que eu perdi também. Ela requer um esforço muito maior para que a tecnologia se torne parte de nós. Por que ela é cognitiva? Essa coisa, por exemplo, do Google, quando a gente começa a digitar uma palavra no Google para fazer uma busca e já aparece basicamente o que a gente quer, né? Tem uma entrevista do pessoal do Google que eles falam que a ideia deles, quando lançaram o buscador Google, é aperfeiçoar a tal ponto que você não precise nem digitar, né? Que tipo, o computador vai ler o teu pensamento. Basicamente, eles fazem isso, mas com a vigilância e espionando e ouvindo tudo que a gente fala e que a gente faz, né? Então, se eu falar aqui que eu estou querendo comprar um sapato X, provavelmente hoje ou então amanhã eu vou receber um monte de lojas, enfim. A gente sabe que a Skynet vigia. E essa é a web semântica, é a web que vai fazer com que a gente não viva sem ela. Então, já tem a Siri, a Alex da Amazon também, que a gente usa como secretária pessoal, mas que, na verdade, as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes. É o algoritmo dizendo pra gente o que a gente gosta. Raquel, tá chegando o Dia dos Namorados, né? Aí tem aquele filme, o Her, né, que o Joaquin Phoenix, ele se apaixona, né, pelo sistema operacional. Então, é muito isso, né?
porque o sistema operacional sabe tudo dele. Muito fácil se apaixonar assim. É muito legal esse filme, até dá angústia. Eu gostei, achei legal, mas é um dos filmes que tá na lista do que eu não vou assistir nunca mais na vida. Chorei pra cacete. Não, eu fiquei angustiada. É igual aquele Inteligência Artificial do menininho com o ursinho. Chorei muito também, não assisto mais não. Mas é isso, a internet, ela se torna muito parte, né? A vida totalmente imersa no digital. E imersa de um jeito que a gente acaba se tornando dependente sem perceber. E aí que está a ação do poder, é aí que está a ação da biopolítica, é aí que entra a governamentalidade. É quando a gente menos percebe, o nosso corpo ele é docilizado de uma outra forma. Né? Eu não preciso saber que tem alguém me olhando, eu não preciso, tipo, trabalhar na base do chicote. Não, assim, ninguém precisa saber o que eu estou fazendo, eu estou postando lá no Instagram o que eu estou fazendo. Na quarentena, então, e essa é a principal característica, né, da internet hoje. E, consequentemente, do cyberpoder. E aí, quando eu fiz essa primeira parte, para encerrar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade da transparência, que é a web, digamos assim, 4.3.0 indo para 4.0, né, essa virada, que é a sociedade que a gente tem hoje, né, então, assim, a gente pode falar só numa separação didática que a gente teve uma sociedade da soberania, uma sociedade disciplinar, sociedade biopolítica, e a gente entrou no que o Han fala de uma sociedade da transparência. Lembrando que a gente ainda está imerso e a gente ainda está dependente da biopolítica. E a sociedade da transparência, a principal ferramenta dela é a vigilância. Então, a partir da vigilância, e essa vigilância a gente permite que ela aconteça. E a partir dela, as grandes empresas e os governos também, principalmente o americano, o inglês, e, se eu não me engano, agora o chinês. Eles têm acesso a tudo. Então, ele é um dispositivo que capta todos os nossos dados. A sociedade da transparência, ela cria um outro tipo de capital também, que é o capital de dados. Então, para a gente usar o Zoom, a gente permite que o Zoom grave a nossa conversa. O Google está gravando a nossa conversa. Para eu ter um e-mail gratuito, eu permito que eles acessem os meus dados. Então, tudo que a gente faz deixa rastro. Creio eu que até na Deep Web. E todo esse rastro, ele é monetizado. Ele vale alguma coisa para quem trabalha com isso. Ele pode não valer para mim. Tanto faz se eu posto 1000 coisas no Instagram ou se eu não posto. Mas tudo que eu faço está lá monetizado em algum momento, porque vira um dado. E aí essa mineração de dados, que é o data mining, ele é fundamental para que haja uma relação totalmente simbiótica entre a economia e a internet. E esse dispositivo, também na transparência, o Han fala disso no livro Psicopolítica e no Sociedade da Transparência também, que a gente é induzido, né? O dispositivo obriga a gente, de uma forma muito sutil, para que a gente se exponha. Ele obriga que a gente converse. Obrigar é até uma palavra bem forte, né? Ele não obriga, ele induz a gente. Então, ele induz fazer teste. O Facebook, não sei se vocês lembram lá no começo do Facebook, tinham 50 mil testes para fazer. Brincadeira de filtro. Tudo que a gente vai se expor, né? E aí, o que você está pensando hoje? O Orkut também tinha, né? Fala do que você está pensando. Tudo isso são mecanismos para que a gente se torne mais claro possível, para que a gente se torne o mais transparente possível. Em contrapartida, e aí entra a parte do pessoal que faz o cyberativismo, os ativistas, não existe essa transparência por parte do Estado e nem das empresas, do que eles fazem com os nossos dados. Essa é uma questão que eu vou falar mais à frente.
Mas o principal é isso, que a gente chega numa sociedade totalmente transparente, imersa dentro da agricultura, e que tira muito da nossa né, de atividades, né, criar modos de vida, porque a gente está totalmente imerso, está totalmente entregue. Então, a criação de filtro bolha, a criação de páginas específicas, o que o Spotify, o Deezer, o YouTube fazem indicando coisas novas e aparecendo para a gente só aquilo que a gente tem o hábito de ouvir, o que a Netflix faz também, o que o próprio Facebook, enfim, os sites que a gente usa, até a questão da busca no Google, ela é muito pautada no nosso comportamento em rede. E esse é o grande lance do controle, né? Eles sabem de tudo e eles induzem. Então, assim, assinei outro dia aquele canal o streaming do Petra Belas Artes. Então, eu estava assistindo muito filme de arte. Outro dia, do nada, eu fui buscar uma palavra no Google e aí apareceu um monte de site de filme de arte para eu assistir. Eu já sei que isso não é à toa. O bacana de estudar a cybercultura é que a gente entende que nada que aparece no nosso computador, assim, é aleatório. O meu YouTube tem semana que eu estou ouvindo muita música oriental, porque eu estou estudando música oriental, e aí não aparece nada. Se eu coloco no Flow, não vai tocar nenhum outro tipo de música, e eu tenho que ir lá, digitar nome de cantor, de banda que eu quero ouvir, digitar o nome da música, aí depois muda totalmente o algoritmo para aquilo que eu estou ouvindo no momento. Enfim, a gente tem que dar trabalho para o algoritmo mesmo. E é mais do que a obrigação do algoritmo, já que tem todos os nossos dados, facilitar a nossa vida na hora de fazer algumas buscas. Não sei se vocês assistiram esse episódio do Black Mirror, se vocês assistem. Qual episódio? Não, ninguém? Não, eu não Eu assisti Black Mirror. Esse episódio é maravilhoso. Alô, tá me Pois é, e aí, só para pegar um gancho, tô te ouvindo. Ontem ou foi anteontem, eu vi uma matéria falando da questão do governo chinês pontuando as pessoas por reconhecimento facial. Né, a questão da pontuação por reconhecimento facial a partir das boas ou das más ações das pessoas, né? Então, Cara, Black Mirror é cada vez o Black Mirror é sensacional, assim, realmente, e parece que esse episódio está muito longe da realidade, mas ele é muito próximo da nossa realidade. É uma coisa muito louca. Cara, esse negócio, tipo, de você viajar e ficar num hotel que está bem avaliado, e ao mesmo tempo você também é avaliado. É o aplicativo de Uber, o 99, ou o Easy Taxi, que avalia o passageiro também, né? Sim. Ela na totalmente China real, parece que tem rola, né? Já, né? Tipo, uma espécie de. já rola. Você, por exemplo, tem benefícios do governo chinês, se eu não me engano, que você pode perder se você cometer certos crimes, por exemplo, né? Você vai cair na sua nota de avaliação social, né? E não é assim, eu vou pegar, fazer a pessoa tirar uma foto e vou colocar num banco de dados. Não, é reconhecimento por câmera de rua. É a câmera do metrô, é a câmera que está na rua, a câmera que está na praça. Isso é muito, muito bizarro. E aí, só uma informação extra, né? Que o principal objetivo da Big Data é mapear a vida dos sujeitos imersos na cybercultura. Ela é a principal ferramenta de controle da vigilância e do acúmulo do capital. E aí, eu falo aqui da Big Data, Data Mining, que eu já falei no outro slide, eu fui juntando tudo. E aí eu chego no terceiro capítulo, que é toda a tool das transformações econômicas na cybercultura. E aí eu faço o caminho do industrial ao pós-industrial, como disse o meu amigo, que foi o meu debatedor de banca, o Fran Lavina,
Isso é uma coisa muito Foucaultiana, ir de um lugar ao outro para só depois falar o que se quer. Talvez seja por isso que a minha tese seja Foucaultiana, porque chega uma hora que Foucault já está totalmente diluído no que eu estou escrevendo. E aí são essas transformações, né, que a gente pensa no pós-industrialismo, pós-material, pós-digital, pós-verdade. Tudo isso também não acontece da noite para o dia, são transformações. E aí, dentro dessas transformações, o principal agente e o principal beneficiário, digamos assim, é o modelo econômico, é o capitalismo. Fiquei um dia me perguntando se a gente vivesse, se tivesse acontecido a Revolução Socialista de fato, implantada no mundo inteiro, se a gente teria internet. Me perguntei fortemente sobre isso, perdi uma meia hora do meu café pensando sobre isso. Não sei, mas eu acho que teríamos demorado mais, talvez. Tem gente que fala que a gente não teria saído da fase feudal, né? Enfim, acho que teríamos saído. No industrial, no pós-industrial, ela Raquel, seu áudio tá ruim? Só para acontecendo, mim ou né? todo mundo tá... Não ouvi, Raquel? Ninguém Valeu ouviu, pra mim também. Pra mim tá bom. Raquel, pode repetir aí sua última fala? Ah, não, então, eu estava falando que a gente tem todas as transformações da indústria em pós-indústria e do digital em pós-digital, tudo isso o maior agente, o maior beneficiário é o modelo econômico vigente de cada época. Então, a gente tem, no início do industrialismo, da produção industrial, a gente começa a ter uma consolidação do capitalismo. E aí, junto com essa consolidação do capitalismo, a gente vai tendo as relações de trabalho que vão se transformando. Sociedade disciplinar total. Só que quando a gente vai, principalmente depois da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra, e aí quando vem a Guerra Fria também, a gente tem uma transformação muito grande na indústria. E uma transformação muito grande, um pouco antes da guerra, que é a quebra de 29, né? A quebra da Bolsa de Valores em 29, que é um grande baque na economia mundial e tem uma grande transformação do modelo liberal de produção, que era aquela produção totalmente industrial, né? 29, era aquela coisa fordista, taylorista, tem a quebra da Bolsa, a quebra econômica, o neoliberalismo, isso de uma forma muito grosseira falando, estou falando aqui do que eu lembro que eu estudei lá no Nascimento da Biopolítica. O neoliberalismo, ele começa a acontecer, né, ele vem tomando um fôlego, até chegar nos anos 70, 80 e se estabelecer, que é quando a internet começa a se popularizar mais, né, quando a internet sai do campo militar, estritamente militar e universitário. Eu vou pular bem essa parte, que eu acho que ficou bem... a gente já trabalhou tanto no liberalismo, mas basicamente é isso, né? São as transformações da indústria. Raquel, essa imagem aí é do Black Mirror também? Essa imagem que tem um cara grande lá. É do Black Mirror, né? E tem do Black Esse Mirror, episódio também é John Hunt. sensacional. Muito bom. Cara, é inacreditável que o Black Mirror consegue fazer tanta coisa virar, tipo, meio que possível, sabe? Agora a gente consegue meio... Menina, eu fiz um curso inteiro de verão, lá onde eu fazia terapia, no Espaço Terra Mater, na Glória. É um casarão secular, foi embaixada do Japão durante muitos anos. E aí é muito legal, porque lá tem salas para curso, é um casarão enorme, tem as salas de atendimento e tem como se fossem mini auditórios. E aí eu preparei, a minha terapeuta estava precisando de grana, que eu estava sem receber bolsa, e aí a minha terapeuta foi e disse assim, olha, a gente pode fazer um curso de verão aqui, e você vai falar sobre o que você quiser. Aí eu preparei um curso inteiro sobre filosofia e Black Mirror. E quando a gente foi fazer, foi uma época que teve alguma coisa de ônibus, seria uma semana,
e a gente teve que cancelar porque acho que foi greve de alguma coisa que a gente estava sem poder sair de casa. E aí depois foi passando, porque aí também eu fiquei sem tempo, e nunca que saiu esse curso do papel. Nossa, mas vale super a pena, porque Black Mirror dá para dialogar muito com filosofia. Eu acho que é uma série sensacional, assim. E o Black Mirror até falou que não ia lançar mais episódios porque o mundo já estava muito dark, né? Que eles não queriam mais contribuir com tragédia. Mas esse slide, eu esqueci o nome. Eu lembro que no dia da minha tese, eu até anotei e falei o autor desses quadros, que é falando do trabalho fabril, né? De quando o trabalho começou a ser realizado à noite. Essa imagem maior, que tem uma cidade, como se tivesse fogo atrás, que é o começo da indústria produzindo também no turno da noite, que é quando que no livro 24/7, ele começa a falar de como o nosso sono é alterado por conta do trabalho. E é totalmente isso, assim, a sociedade industrial, a produção fabril bombando, o trabalho do corpo, né, é um trabalho que precisa de um corpo não só saudável e dócil, mas de um corpo. O trabalho, o pensamento é muito pouco valorizado, e a produção total, assim, 90% da produção é material e 10% é o trabalho cognitivo, que é o do mecânico, é o do cara que projeta a máquina, do arquiteto, do engenheiro, enfim. E aí depois a gente vai tendo a evolução da indústria e chega num lance chamado trabalho pós-industrial, que é o trabalho imaterial. O trabalho imaterial, ele é o trabalho cognitivo, que é o que as pessoas fazem, é o que os professores fazem, que a gente faz, né, também. Nosso trabalho é totalmente cognitivo. A gente precisa de um corpo que suporte esse trabalho também, mas a gente não usa a força do nosso corpo para trabalhar, a gente não está lá mexendo nas máquinas, a gente não está quebrando nada, a gente não está carregando nada, só a nossa mente que se esforça. E aí, com a internet, com as tecnologias de comunicação, que aí não é só a internet, mas a criação de software, criação de robôs, todo esse trabalho de programação e tudo mais, ele começa a ser um trabalho muito valorizado, e a indústria começa a perder matéria forte e começa a substituir o homem por máquina. Então, quem vai ser mais valorizado não é o cara que está lá fazendo um trabalho que o robô pode fazer, mas é o cara que faz com que o robô faça o trabalho do outro. E esse trabalho imaterial é o que vai acontecendo, a transformação do pós-industrialismo. Mas é tudo indústria, é tudo para o grande dono do mundo, que é o dinheiro, e assim a gente vai vivendo. O neoliberalismo entra junto com a cybercultura. Gente, só assim, eu não estou dizendo que a cybercultura fez acontecer o neoliberalismo, e nem que o neoliberalismo é o único responsável pelo advento da cultura, mas que são coisas que foram coincidindo e acontecendo junto, assim, digamos assim, né? E uma se fortalecendo na outra. No caso, o neoliberalismo se fortalece totalmente com a cybercultura. E para que a cybercultura exista fortalecendo o neoliberalismo, é preciso que o neoliberalismo invista nisso. Assim, grosseiramente falando. Foi isso que eu quis falar nesse capítulo. Raquel, vou fazer uma pergunta sobre a indústria. Essa indústria 4.0 que o pessoal fala, o que é exatamente isso? O que isso se relaciona com a cybercultura? Travou, gente. Pri, você fala e fica cortando. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Trocando de rede. Oi, agora eu tô te ouvindo, troquei de rede. Pode repetir, Pri, a pergunta, por favor? Não, eu só queria saber o que é essa tal dessa indústria 4.0 que o pessoal fala, o que isso se relaciona com a cybercultura, porque tem uns nomes, né, que a gente fica meio sem saber o que é exatamente isso. A indústria 4.0 é essa indústria que a gente tem agora, que é esse trabalho totalmente digital.
É tipo marketing digital, ou o trabalho do influencer digital também, digamos assim. É o coach digital. A indústria 4.0 é a indústria totalmente voltada na tecnologia da informação. Nas redes sociais, é a comunicação, é a indústria cognitiva, digamos assim. Resumindo muito, é isso. Entendi. E aí, essa questão do que você estava falando do slide anterior, da Big Data e tal, isso tudo é só para eu entender, Ele porque tá ruim o áudio? Não, entendi. Ele entra, a data mining, a Big Data, eles entram na indústria Só para 4.0, eu a entender, indústria. isso é algum programa ou isso é de alguma instituição específica ou isso é o que exatamente? Da onde junta tudo isso? O quê? Por exemplo, essas informações todas, elas ficam na internet, mas o que é? É alguma instituição? Quem tem essas informações, no final das contas? O controle de dados, as empresas como Google, Microsoft, Facebook. Então, essa Big Data que você está falando, ela é justamente a produção dos nossas movimentações na internet de todos esses lugares. E aí, esses lugares somados, aí tem esse conjunto maior, que é esse tal de Big Data. A Big Data é o grande centro de dados, é a nuvem gigantesca. E quem tem o acesso à Big Data são os governos e a grande indústria, né? A grande indústria comunicacional, é o pessoal do Vale do Silício. Tem os data centers, que são grandes galpões, se você olhar nesse slide que tem as indústrias e tem um menininho andando, acho que é um menino, sei lá, andando num lugar cheio de fios. São data center, com os grandes computadores e as grandes máquinas que armazenam todos os dados, e aí o pessoal da programação e da tecnologia de comunicação dessas empresas tem acesso a isso. Só que, tipo, não é que, por exemplo, eles estão ouvindo tudo que a gente está falando e digitando. Fica tudo solto, digamos assim, no ar, na nuvem, e aí a gente fala, ficam gravadas as palavras, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai fazer uma busca, que eu começo a digitar a palavra e o Google adivinha o que é porque isso já está dentro como se do meu servidor. Não sei se eu estou sendo clara, mas, enfim, fica tudo salvo, mas se transforma em algoritmo, né? O que é um algoritmo? É um número, então não é que fica lá palavrinha por palavrinha, mas, por exemplo, a gente fala muito de cybercultura, então o algoritmo vai entender e vai dar uma classificação para isso. E aí, quando eu for buscar lá cybercultura, quando eu busco cybercultura no meu computador, já vem cybercultura e filosofia junto. Tanto que eu já busquei. E aí a Big Data, e a grande questão hoje, por exemplo, os governos, e que a gente teve também, a gente foi o primeiro. Raquel tá falhando. Não ouvi. Só eu não ouvi? Raquel? Oi. Não ouvi nada. Essa última fala sua aí. Que a gente tem, o Brasil tem uma coisa chamada marco regulatório da internet, que o governo tem acesso também aos dados e que foi criado toda uma, digamos assim, uma série de leis, aí o Paulo depois pode explicar melhor, a respeito do que a gente faz na internet, assim, o que pode e o que não pode, o que pode ser crime, o que pode não ser crime, então o governo tem acesso a tudo também, porque tudo está dentro dessa grande coisa chamada Big Data, que está fisicamente falando nos data centers que passam por milhões de inclusive hoje tem alguns autores que a grande questão com o Oriente Médio
dos Estados Unidos, da Inglaterra, com o Oriente Médio, principalmente dos Estados Unidos, é uma questão não mais de posse do petróleo, mas de posse dos territórios por onde passam os cabos de fibra ótica e onde são construídos os data centers. Porque o Oriente Médio meio que interliga, né, aquela parte ali da Eurásia, interliga a Europa, a África, a Ásia e vem para a América. Tem um cabo de fibra ótica gigantesco, não só um cabo, enfim, tem toda uma estrutura de fibra ótica, por exemplo, que vem da África aqui para o Ceará, que fica num lugar na Praia do Futuro, vem pelo oceano. Isso é uma tecnologia monstruosa, e quem tem acesso a esses lugares tem acesso ao poder, porque tem acesso simplesmente a tudo que acontece. E aí, por conta dos programas de computador, conseguem minerar esses dados e, por exemplo, encontrar uma gama de pessoas que esteja falando sobre terrorismo, uma gama de pessoas que esteja pesquisando sobre um assunto específico, e aí eles conseguem ir filtrando e traçar o seu perfil na internet. E aí eles traçam o perfil de todo mundo que seja do interesse deles. Tem um filme sobre o Edward Snowden que ele explica também bem assim, tipo, bem rápido e bem didático. Acho que eu deveria ter assistido até já de novo para poder relembrar. Não sei se ficou claro, Pri? Olha, eu tô aprendendo muito com você, porque às vezes a gente acha que a internet é uma entidade, que eu ligo meu computador e as coisas funcionam. E eu sou totalmente ignorante para saber de onde as coisas funcionam. E, pô, tá sendo uma aula maravilhosa. Eu realmente tô, assim, de queixo caído. Raquel, esse tema é muito maneiro mesmo, assim, é extremamente interessante, extremamente atual, não tem como não gostar. Você pode ficar falando aí 10 horas que eu vou ficar escutando. Ah, que bom. E é aí, cara, que é toda essa coisa da Big Data, do data mining, dos centros, dos databases, da tecnologia de informação, de quem domina, de quem não domina, de quem lucra, quem não lucra, isso é muito da indústria 4.0 também. É essa transformação que a gente chama de pós-indústria, né? O trabalho imaterial. É muito imaterial. Imagina aí você programar um negócio, você perde tempo lá na sua vida fazendo um programa que vai virar um catalisador de algorítmico que vai traçar o perfil das pessoas. Tipo, esses aplicativos de encontro, cara, tipo, que você põe lá o filtrozinho, tudo aquilo ali são programas que as pessoas criaram para poder, tipo, te mapear. E aí, claro, como você está cedendo os seus dados, ele vai trabalhar para você, digamos assim. Mas tudo isso é controle da indústria. E todas as questões hoje, e aí eu concordo quando o pessoal fala que a questão do Oriente Médio ela é uma questão territorial por conta de fibra ótica, não só de petróleo, porque esse é o futuro. Se é o presente agora, imagina o futuro, né? Se a gente sabe que as pessoas podem criar outras fontes de energia que não sejam do petróleo, por que estão brigando? E o petróleo é uma fonte natural esgotável, né? Pode acabar. Por que as pessoas estão procurando, brigando muito hoje pelo Oriente Médio? Posição geográfica, é geopolítica total. E aí é bacana quando a gente estuda sobre a internet, porque a gente vai entendendo que não é uma coisa aleatória, nada do que é feito aqui é aleatório. Existem pessoas que estão no poder, né? É a grande mão invisível do mercado. A grande mão invisível do mercado está trabalhando agora no que é material. Ninguém precisa mais ser forte e ter a saúde totalmente em dias para ser produtor, né? A gente produz o tempo inteiro, principalmente no nosso lazer, quando a gente está totalmente conectado com a internet. E aí, passando aqui. Então. Raquel, só voltando à questão do Oriente Médio, você falou que a questão do Oriente Médio não é somente por questão de petróleo, mas também por esses cabos, né? Óleo. Que? Não ouvi. Cortou? Tá me ouvindo?
Isso tá ruim hoje, hein? Estão me ouvindo, gente? Tá, Sim. conexão se atua. É só para entender melhor essa questão do Oriente Médio, que eu acho que eu não entendi direito. Ah, não, então, é que se a gente falhar no mapinha do Oriente Médio, o Oriente Médio ele está numa região que interliga Europa, Ásia e África. É, o pessoal chama de Eurásia, né, o Oriente Médio. E aí as brigas de território e tudo, porque são lugares onde passam, onde são construídos databases também, onde passam os cabos de fibra ótica da Europa para a África, da África para a Ásia. É um ponto, é como se fosse um ponto de partida para uma rede, para se estabelecer uma rede de comunicação, digamos assim. Se a gente pensar na época mercantilista, por exemplo, o Oriente Médio era um lugar de atravessamentos comerciais, e hoje a gente tem atravessamento comunicacional, né? Assim, Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que financia esses cabos? Que é todos os governos? Como é que funciona isso? bicha, são as empresas, são as indústrias de tecnologia. Claro que o governo tem parte disso. Sim. Claro que o governo americano, por exemplo, financia algumas indústrias. É claro que o governo americano ele dá tecnologia. A pesquisa universitária é isso, né? Criar tecnologia para o governo. Então é parceria também. Tem muito, só um adendo, assim, para a gente entender como o governo age. Eu tenho um amigo que ele fez o doutorado dele em Harvard sobre a ditadura, a participação dos judeus na militância, como resistência à ditadura no Brasil nos anos 60. Os judeus que foram presos, perseguidos e tudo mais, principalmente as mulheres. E esse meu amigo, ele tinha uma bolsa, ele veio para o Brasil para pesquisar com essa bolsa, porque ele fazia parte de um setor da Universidade de História, que é um setor específico para estudos latino-americanos. O que era esse setor? Na época antes das ditaduras na América Latina, o governo americano criou o departamento de estudo em Harvard para financiar a pesquisa de pessoas que queriam estudar a América Latina, estudar história, política, geografia da América Latina. Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam conhecer e, assim, estabelecer vínculos. E a gente sabe, né? Priscila, principalmente, rolou ditadura na América Latina inteira com a ajuda dos Estados Unidos. Então, esse setor, a gente até brinca, né? Fala que, cara, não desmancharam esse setor até hoje. Não desmancharam esses departamentos de estudo. Continuam financiando pesquisadores. Então, assim, transportando dessa ideia, né, desse exemplo do Departamento de História, Estudos Antropológicos e Sociais, enfim, que estuda a América Latina, a gente pode entender o quê? O MIT, por exemplo, que produz tecnologia, produz software, produz máquina. A galera que vai estudar lá vai trabalhar onde? Nas empresas de tecnologia de comunicação. O governo financia muito também, né? O governo faz parceria. Imagina, se eu vou fazer um data center, sei lá, na Praia do Futuro. Eu vou precisar de terreno, então eu vou precisar sempre do governo. E aí, a gente tem também as agências de inteligência, a BIM, por exemplo, no Brasil, e as pessoas têm acesso. Não é que o governo tem isso, mas o governo tem um acesso por conta dos acordos e até das Depende do governo, né? Porque tem governo que gostaria de ter acesso a esse. Depende do lugar e depende do governo, mas, por exemplo, falando do Oriente Médio, cara, os Estados Unidos e Israel aí, ó, juntinhos. Estão brigando aí pelos territórios de Gaza. Gaza fica onde?
Gaza fica perto de onde? Gaza interliga o quê? Sabe? É tudo, se a gente pensar bem, é tudo plano maléfico dos governos. Até os financiamentos de estudo. Quem estuda, pronto, estão pesquisando vacina para o Covid. O governo vai ter essa vacina, mas vai ter essa vacina por quê? Porque a produção científica está na universidade. Quem sai da universidade vai trabalhar nos hospitais do governo, vai trabalhar em hospitais públicos. Então, tá, enfim, se a gente pensar do ponto de vista da ciência, o governo vai ter acesso. Infelizmente, eles têm acesso a tudo. Então, enfim. Outro episódio de Black Mirror ali no. Eu botei só Black Mirror. Pois é, foi toque Black Mirror total, você, hein? Esse episódio é maravilhoso também. Sensacional. Adoro esse episódio. Nossa, esse episódio me deu medo, porque depois eu vi que o Google lançou um óculos, né? Que você vê as eu vi. E volta. Me fez lembrar esse episódio do Black Mirror. Gente, é muito louco isso. O Black Mirror tá muito próximo da gente. Total. Então, assim, não sei, ficou mais claro, Priscila, para ti, essa relação entre o governo e a... Tô aprendendo agora com você. Não sabia de nada, assim. Tá, qualquer coisa pergunta. Tá bom, valeu. Tá. Eu ainda tenho 1 hora de bateria aqui, dá tempo. Qualquer coisa eu mudo de lugar para poder ligar o computador. Aí a gente tem, esse slide eu meio que resumi, né, o que é essa questão que eu acabei de falar, de neoliberalismo, biopolítica e sociedade da transparência, e a vigilância como controle na rede e na economia. Porque a vigilância, ela continua tendo um papel fundamental tanto no controle como para a elaboração de estratégias de poder que vão favorecer o neoliberalismo, né? Que a gente está falando de práticas de poder, de intervenção no mercado, de criação de tecnologia, enfim, tudo que eu já comentei antes. E pronto, essa parte é muito legal. Não é mais Black Mirror, não é mais meme, são imagens aleatórias da internet, porque eu achei muito inteligente e coloquei. Que são, nesse 4º capítulo, depois de ter feito toda essa tour, né, pedagógica, de saber o que é cada coisa, eu comecei a articular biopoder e cyberpoder. Então, isso e articulando biopoder e cyberpoder, né, biopolítica e cybercultura, resistências e tudo mais, eu comecei a pensar nas possibilidades de ação desse tipo de poder da internet. E aí eu faço até uma pergunta, né? A gente está indo além da biopolítica, a gente rompe, né? A gente está saindo da biopolítica ou a gente está só atualizando a biopolítica? E aí as aproximações com o que eu trabalhei no 4.1 é muito em cima de onde atua cada poder, né? O biopoder, ele atua diretamente no anátomo política dos corpos, que ainda é muito ligado à disciplina, à docilização dos corpos. E o cyberpoder, ele atua na mente. Ele atua diretamente no que a gente fala do trabalho cognitivo, na questão dos desejos, das aspirações dos sujeitos. Esse poder, né, esse cyberpoder, ele entra numa coisa que o Han fala de psicopolítica. A cybercultura, o cyberpoder, na verdade, ele age diretamente nos nossos desejos, no que a gente busca, ele age na nossa mente, aquela coisa assim, todo dia a gente está vendo a mesma coisa no computador, a gente vai acabar querendo aquilo, a gente vai acabar fazendo aquilo que está vendo no computador, que está vendo na internet, né? Aí que entra a questão da database, do algoritmo, do mapeamento, de eu usar o computador e ceder os meus dados e saber que eu vou estar sujeita a um tipo de ação de poder que é uma ação totalmente subjetiva. E o ponto em comum entre o biopoder e o cyberpoder é justamente a vigilância e o controle da população.
O Han, ele fala do panóptico também, né? Muito legal. E aí ele fala que a gente tem um panóptico digital. Não é preciso mais uma torre e os olhos de alguém para vigiar, né? É preciso só um computador e a internet. E antes mesmo do Foucault, né, por exemplo, pensar a questão da sociedade disciplinar, né, lá no Vigiar e Punir, né, que, com toda essa ideia do panóptico, né, que você já falou, tem ainda a formulação do Deleuze, né, da sociedade de controle, né, tentando mostrar as atualizações, né, dos dispositivos tecnológicos. Ao meu ver, parece até que o que você está fazendo, buscando, né. Mas é isso, assim, eu usei muito o textinho do Deleuze no Sociedade de Controle também, porque o Deleuze ele fala que a sociedade ela está se organizando de uma outra forma e que o controle é outro. Que controle é esse? É o controle que vem com o uso da internet, né, da tecnologia. E o Deleuze fala, anos 90, né, que ele escreve, a internet estava aí já, a internet estava começando a se tornar popular. E se torna mais popular nos anos 2000, porque, enfim, a gente tem as tecnologias que permitiram que a gente acesse a internet do celular. Né? Então, usa-se muito mais o celular para ter acesso à internet do que para fazer ligação e mandar SMS. Eu acho que só banco manda SMS para as pessoas. E o pessoal do plano de saúde. E aí, então, enfim, eu trabalhei esse 4.2, que é cyberpoder, cyberpolítica, cyberdemocracia. Que esse tópico eu falei justamente da política. Que como a gente tem, né, não tem mais como a gente pensar a política deslocada da internet. Obama ficou famosíssimo e a campanha dele, a primeira vitória dele é muito importante para a gente pensar a atuação da política na internet, o uso da internet da política, porque a campanha do Obama, se eu não me engano, foi a primeira a usar, de fato, a internet, né? Foi o primeiro político a usar a internet para fazer campanha. Então, ele usava muito Twitter, não lembro se usava o Facebook, mas eu sei que ele viralizou com aquela hashtag Yes We Can, e era uma campanha totalmente voltada principalmente para o público que acessava a internet. A campanha, a equipe de marketing do Obama usou muito marketing digital. E esse é um dos pontos que a gente vê uma interferência da política na internet. A gente tem hoje os portais do governo de e-cidadania, né, participação e-cidadã. Muitos teóricos falam de e-política, né, que é o e-política, e-cidadania, e-participação popular, que é já para destacar que são coisas feitas na internet. Então, abaixo-assinado, participação cidadã, quando você entra lá no site do Senado e assina ou vota a favor ou contra alguma enquete que eles estão fazendo lá. Tudo isso é ação da política na internet. A política são os governos usando o mecanismo da comunicação na internet para acessar a população. Então, assim, a gente tem um tipo de controle que está mais subliminar, que é o acesso do governo aos dados, que ele depende das empresas, e a gente tem um tipo de controle que está mais escancarado, e um tipo de comunicação, que é a comunicação direta. Então, a gente tem, por exemplo, acesso às páginas dos candidatos hoje em dia. A gente pode ter acesso aos portais de transparência do governo. A gente tem acesso às votações que acontecem na Câmara, porque a gente tem não só a TV para mostrar, né, a TV Senado, TV Câmara, enfim, mas a TV Justiça, mas a gente tem também sites que vão mostrando ao vivo, os canais no YouTube. Tudo isso faz parte também das estratégias. Então, o governo pode muito bem, como a gente viu essa semana, o Bolsonaro mandou apagar do site do governo o negócio dos dados das mortes por Covid.
A gente tem a disseminação das fake news que fizeram o Bolsonaro chegar na presidência. Tudo isso são exemplos de como a política ela é também estruturada a partir dessa relação das pessoas com a internet. Então, a gente fala hoje em dia de uma cyberdemocracia. E aí o Pierre Levy, ele escreve sobre cyberdemocracia de uma forma muito utópica, porque ele fala dizendo assim, a gente vai ter uma sociedade muito mais democrática, porque o espaço da cybercultura é um espaço muito democrático, tipo, ele não leva em conta que existem todos os mecanismos de controle que basicamente saem da estrutura da vida real, digamos assim, para a vida virtual. Eu acho que ele até já escreveu sobre isso, meio que se retratando dessa ideia utópica de cyberdemocracia dele. Mas a gente vive, né, assim, a política está aí, a gente está acompanhando tudo, não é mais pelo jornal, assim, a gente tem acesso aos jornais, mas os próprios jornais têm plataformas na internet, porque é a nossa principal fonte de informação. E também a nossa principal fonte de interação entre população e governo. Adoro ir na página do Molon reclamar porque ainda não pediram impeachment, por exemplo. Então, assim, alguma pergunta? Ah, sim, aí eu queria falar também na questão da fake news e da pós-verdade, né? Porque a gente sabe que a pós-verdade, ele é um termo relativamente novo, que fala basicamente sobre essa coisa de você fala tanto que uma coisa é verdade que vai ser verdade e ninguém vai mais procurar um caráter científico da coisa. Digamos que a pós-verdade é a mãe da fake news. Até porque as duas não são meio que a mesma coisa. E quando a gente pensa nessa coisa de fake news, é impossível a gente não pensar na eleição do Bolsonaro. Mas antes da eleição do Bolsonaro, já tem uma relação da pós-verdade e de fake news com a eleição do Trump. Não sei se vocês lembram, mas a eleição do Trump teve todo aquele rolê dos e-mails da Hillary Clinton que vazaram e dizem que o Trump pagou uma empresa acho que é mineração de dados, uma empresa que faz análise de dados, e essa empresa, ela meio que direcionou toda a campanha dele. Tem a participação do Steve Bannon, né? Que também é muito importante aqui nas nossas eleições aqui do Brasil. Pois Seguiu é. bem a mesma direção, mais ou menos, né? Claro que são contextos completamente distintos. Porque é a análise de dados, assim, se a gente pensar na campanha do Obama, que ele viralizou e que ele foi o primeiro, se eu não me engano, a usar a internet a favor dele, a gente tem a eleição do Trump e do Bolsonaro como exemplos de campanha e de uso da internet para manipulação. Manipulação de dados horrorosa que fizeram lá para o Trump ganhar quando vazaram os e-mails da Hillary Clinton. A gente tem a estratégia, né, política, a estratégia de marketing político totalmente trabalhada em cima da análise de dados, então é muito fácil, tipo, o cara chegava lá num estado que o pessoal não gostava de imigrante e falava que ia construir um muro. Assim, é nítido você usar a pesquisa e a mineração de dados para falar o que as pessoas querem ouvir. E é uma coisa muito inteligente, embora tenha usado para fazer o mal. O algoritmo ele acaba sendo uma forma também, né, de você conseguir detectar certos perfis, né? Lembrei o nome da empresa. É Cambridge Analytica. Isso. Que eles até influenciaram na saída do Reino Unido Gente, esqueci a União palavra. Europeia. Da União Europeia. Foi manipulação também. O Brexit foi totalmente manipulado. Usaram os dados para manipular, né, a população, para o pessoal votar a favor do que eles queriam.
Bolsonaro usou os robôs e o gado dele, escritório do fake news, né, para poder espalhar. Então, é inegável a gente não considerar, é inviável, quer dizer, a gente não considerar que a internet, ela transforma a sociedade inteira, porque a gente vê as transformações que estão acontecendo o tempo inteiro. É até cansativo de acompanhar, porque eles estão fazendo tudo, assim, a gente tem acesso a uma parte do que o governo fez. Assim, a gente tem acesso a uma parte de informação em comparação ao que o governo tem. Então, quem é que vai manipular hoje? É quem tem a informação. E quem é que tem informação? As grandes empresas e os governos. E aí entra essa coisa da transparência e da privacidade, como que eu já pontuei um pouco mais atrás, sobre o hacktivismo. Que da mesma forma que existe a questão do biopoder e da resistência, tem também na internet o cyberpoder e a cyberresistência. E o pessoal do movimento hacktivista, uma das principais pautas é a transparência, é garantir a privacidade individual, a nossa privacidade enquanto sujeito, enquanto indivíduo que usa a internet, e cobrar a transparência dos governos e das grandes empresas de tecnologia de comunicação. É o pessoal deixar claro onde acessa o nosso dado, o uso que vai fazer do nosso dado, e também, digamos assim, limitar o acesso de dados dessa empresa, garantir a privacidade nesse sentido, de limitar o uso e o acesso de dados que as empresas têm que ter, nossa, mas garantindo a nossa permanência na internet. Não sei se vocês querem que eu leia isso aqui, mas resumindo é isso, né? Privacidade e transparência, ela é fundamental para a gente poder entender essa versão da política, e para que haja um êxito, né? Assim, o governo só vai saber onde agir, né? Os marqueteiros digitais só vão saber de que forma convencer o público se souber que o público está falando. Então, a internet é fundamental, a análise de dados é fundamental. E aí também entram as questões de implementação do controle de massa, entram as questões, as campanhas também, né? A gente tem campanha. Outro dia eu estava vendo campanha contra o pessoal que é contra a vacina. E aí eu estava o tempo inteiro, assim, vendo coisa no YouTube, e vez por outra aparecia uma propaganda do governo falando da importância da vacinação. E de como era de um vacilo as pessoas não se nesses tempos. Inclusive, preso foi. Ninguém sabe. Ninguém sabe cadê o Julian Assange. Tá, eu tô perguntando se alguém sabe do Julian Assange. Só ouvi falar. Ele tá preso, né, ainda? Pois é, porque o Assange, o Snowden são os grandes casos que a gente tem, né, que eles expuseram todas as espionagens do governo americano, expuseram o Facebook, expuseram toda essa parte que a gente não conhecia do controle, né, da espionagem. Inclusive naquela época que falaram que o governo americano espionava o governo brasileiro, e depois a Dilma estava lá apertando a mão do Obama. Enfim, resumindo essa questão de privacidade e transparência, que é uma luta do movimento hacktivista, é justamente isso, é inverter. Se hoje o governo e as empresas de tecnologia de comunicação têm privacidade
e eles não revelam o que eles fazem com os nossos dados, e a gente é totalmente transparente para eles, o que eles querem inverter é que haja uma garantia da nossa privacidade, da privacidade dos usuários de internet, e uma transparência do governo e das empresas. E aí é que eu entro no tópico 4.4, que é o hacktivismo e cyberresistência, que essa relação do hacktivismo, ela traz à tona as questões que são ignoradas pela cyberpolítica, que é o uso indiscriminado de dados, o uso da manipulação de dados e as questões que vão e já vou chegar na conclusão. Já. O primeiro não é ataque hacker, mas a primeira ação hacker que a gente tem ideia, que a gente tem na história, é a ação do pessoal no México, dos zapatistas, né? O pessoal do movimento zapatista fez um ataque hacker aos sites do governo, ao e-mail. O pessoal se organizou e foi lá, né, enxurrada de e-mail lá para o governo mexicano para denunciar. Então, a cyberresistência, o hacktivismo, eu até anotei aqui, deixa eu procurar aqui sobre o hacktivismo, que é muito interessante. Eu estou olhando para o lado porque eu fiz umas anotações. Pronto. Resumi bem. É que a cyberresistência e o hacktivismo, o movimento cypherpunk, que o Assange é o principal nome, ele se apresenta em duas vertentes, uma sociotécnica e cyberpolítica, que surge frente aos avanços de controle do cyberpoder e das ações cyberpolíticas, validadas principalmente pela vigilância do panóptico digital e pelo controle de dados, e uma outra, que a outra vertente, ela é essa vertente que tira o movimento da Raquel? Travou aqui tudo. Travou de novo, eu estou ouvindo vocês. Agora a gente está ouvindo você. Pode falar. Ih, estão hackeando a Raquel, hein? Não, é porque choveu. Deixa eu mudar de rede aqui de novo. É a BIM, cara. Começa a falar desse sistema, o pessoal cola aqui no chat logo aí, gente. Da BIM, tudo bom? Olá, tudo bem? Então, eu estava falando que existem duas vertentes que a gente pode pensar a cyberresistência, né? O hacktivismo e a resistência, que é o hacktivismo e o movimento cypherpunk, e a cyberresistência, que traz a luta da rua para a internet. Então, a gente tem uma vertente sociotécnica e cyberpolítica, que é a que combate, né, o controle do cyberpoder e as ações que validam o poder político, a questão do uso indiscriminado de dados e a vigilância e o controle, que a gente tem aí o pessoal do cypherpunk, o Assange, o próprio Edward Snowden, aquele outro soldado americano que vazou uma série de dados também na época da guerra do Iraque. Essa galera está dentro do que se chama de hacktivista sociotécnico. E tem um movimento que é o movimento que faz a migração dos movimentos de resistência offline, né, da vida real, para a internet. E aí o pessoal que usa a plataforma, preciso citar, né, movimento LGBTQI+, movimento feminista, movimento negro, movimentos sociais em geral, usam a internet como principal plataforma de organização, de resistência
e para poder planejar os eventos na rua, os eventos, digamos assim, offline. E, enfim, né, o governo tem acesso a tudo. Tem uma definição do Manuel Silveira, que ele fala da resistência desses poderes, né? Ele fala que o hacktivismo, a cyberresistência, digamos assim, como um conjunto de práticas e defesas de causas domésticas, principalmente a internet. E que esse conjunto de práticas hoje é fundamental para que as pessoas comecem a compreender a internet não como um lugar isento de controle, de poder e de manipulação, mas também como um lugar de controle, poder e manipulação e um lugar de resistência. E aí a gente tem o pessoal do Cypherpunk, que o Julian Assange fala, tem um livro ótimo, depois eu posso mandar no grupo, que ele fala assim, que a organização do movimento, ela luta por uma independência e luta contra o governo e as espionam tudo que a gente faz. Aí tem uma... E aí, se a gente pensar numa relação, né, se a gente pensar em exemplos práticos dessa questão de luta que sai da rua e vem para a internet, ou que começa na internet e vai para a rua, a gente tem toda a Primavera Árabe, o Ocupe Wall Street, o Ocupe as escolas no Brasil, junho de 2000, a gente tem o que está acontecendo, essas manifestações seu sobrenome, a gente tem as greves, a gente tem... Hoje eu estava vendo um vídeo de um entregador antifascista. E aí o cara usa, assim, usa principalmente a internet para falar com as pessoas, né? Então é um controle da comunicação em massa, né? Daquele conceito de mass media, que eu acho que quem fala é o Perniola, se eu não me engano, desse conceito. Tem as mídias independentes também, né? Que, de alguma forma, estão articuladas também, esse tipo de... O que é a Intercept, por exemplo, né? Para a Vaza Jato, né? Fez um ano agora para falar nisso. Então é isso, assim, a gente vê a resistência também se organiza na internet. E é um pessoal também que sabe usar a internet sem deixar rastro, né? Então é um pessoal que sabe como funciona a máquina, digamos assim. Então, assim, para concluir, a gente tem que compreender que a biopolítica, como a gente entende lá em Foucault, como um governo da bios, um governo da vida, a construção de uma governamentalidade pautada no controle da vida, no controle e organização da vida, assim, grosso modo falando, a gente tem hoje essa biopolítica, mas tem uma a mais. A gente tem a cybercultura que está o tempo inteiro, sim, ela dentro do limite da cyberpolítica e também rompendo com o limite da cyberpolítica, né, da biopolítica, quer dizer. A gente tem a criação de um cyber, né? A gente tem a criação de uma governamentalidade biopolítica que ela está totalmente dependente e ela se utiliza do que é explorado na internet, que é o algoritmo. Então, a gente tem uma governamentalidade biopolítica que hoje também é tida como uma governamentalidade algorítmica, que são as tecnologias de poder e de governo, de controle populacional, as tecnologias de condução das massas, totalmente dependentes e criadas a partir da internet, e que usam a internet, que usam as tecnologias de informação, né, que usam a informação daqueles reloginhos Gente, tem esse relógio que controla o sono, que diz o tanto que a gente dormiu, sono pesado, que utiliza, enfim, GPS e tudo, né?
ligado à tecnologia da comunicação e da informação para controlar a nossa vida. Basicamente, a governamentalidade algorítmica é isso. Então, assim, é biopolítico também, porque não deixa de ser um controle sobre a vida. Se a gente pensar nas tecnologias que surgem da medicina, biotecnologia, nanotecnologia, enfim, que é o uso da tecnologia para garantir a vida, se a gente pensar na internet também, né, no uso da tecnologia da internet, do ponto de vista político-social, é ainda um governo biopolítico, mas é um governo biopolítico algoritmizado, digamos Tem assim. aqueles aplicativos, né, que rastreiam, né, mostra para você onde tem pessoas com caso de Covid-19, por exemplo, né, em Então, lugares que já tem uma pois é, flexibilização e tal. que gente, tem uma menina que eu tô tendo aula de dança do ventre com ela, que ela é diabética tipo 1. E aí ontem ela falou no Instagram, fez uma série de vídeos falando de um dispositivo que ela acoplou no braço dela e que vai monitorar a rotina dela e todas as alterações do organismo dela para determinar de quanto em quanto tempo ela vai ter que tomar injeção de insulina. Esse é um uso de tecnologia também para garantir a vida. Eu acho isso incrível, muito incrível mesmo. E Então, a curioso também gente que a tem telemedicina, né, ela, aproveitando o gancho, ela tem vindo também para ficar, né? Ela apareceu agora com a Covid-19, já existia, mas agora, pela questão de necessidade, ganhou mais força, mas pelo visto vai vir para ficar. A gente tem que pensar também esse momento histórico ao qual a gente está passando e quais tipos de modificações, né, que relacionadas à tecnologia, à internet e tudo mais, pode vir para ficar, né? não, totalmente, assim. A gente só precisa saber ter consciência do que a gente está fazendo, né? Ter consciência do tipo de coisa que a gente está gerando e começar a pensar também o que é que isso pode ser usado a nosso favor, como a gente pode reverter as coisas a nosso favor também. Acho que a resistência começa daí, né? A resistência começa não ligando o GPS do celular, não ativando o GPS do computador. Começa criando e-mails, contas de e-mail falsa para poder determinar. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer também para ir burlando, né? E também resistindo nesse sentido. Então, para concluir, né, a gente tem um governo voltado para garantir a vida, a disciplina, a saúde da população, que é uma governamentalidade baseada no incentivo à individualização, à produção cognitiva, a vigilância constante dos indivíduos no ambiente de trabalho, no doméstico, e que agrega as tecnologias de poder às condições de vida hoje, né? A produção imaterial, a pós-indústria, a cybercultura. Então, a vida, ela torna-se alvo de interesse, exploração e controle por meio da cybercultura enquanto uma ferramenta de poder e governamentalidade, da forma de trabalho, consumo, lazer, militância, tudo hoje é estilo de vida, criação de estilo de vida, tudo é cooptado pela internet, não tem nada escapa, né, digamos assim, se você põe na rede, nada escapa, até mesmo quem não usa a internet, as pessoas que não têm esse hábito de usar computador, de usar celular, até essas pessoas, elas estão imersas na internet porque elas dependem do Estado para alguma coisa, então tem o cadastro no Estado, por exemplo, aqui na Serra tem um monte de gente que trabalha, que é agricultor, e que não tem computador em casa, que não usa celular, mas tem o cadastro na Cefaz, na Ou o próprio Embrapa. cadastro, né, no Bolsa Família, agora para essa auxílio emergencial, né? Totalmente. Então, assim, os próprios cadastros, o cadastro do SUS, gente, mesmo quem tem plano de saúde, quando vai tomar vacina, se for inteligente, não vai pagar para tomar vacina, vai tomar no posto de saúde.
O agente de saúde que vai na sua casa, que visita, que sabe quantas pessoas moram lá, que sabe quem tem doença crônica, quem não tem, tudo isso entra num cadastro no computador. Então, a vida está totalmente cooptada, né? E aí, diante desse panorama todo que eu falei com vocês, pensar o desenvolvimento da atualidade a partir da cybercultura, a gente pensa as transformações no âmbito político e econômico e também a transformação da sociedade, a constituição do nosso ethos contemporâneo, a constituição de um ethos totalmente informatizado, totalmente voltado para o mundo da cybercultura, né, para o mundo virtual, digamos assim. E aí esse mundo virtual, né, é o que estrutura a nossa vida privada e a nossa vida enquanto sociedade. Então, de uma forma bem sucinta, a gente nota que as transformações nesse ethos contemporâneo, em grande medida, é conduzido pelas tecnologias digitais, principalmente a partir dos anos 2000, principalmente a partir do uso da internet móvel e da criação das redes sociais. Gente, eu vou levantar aqui, porque eu preciso ligar o computador na tomada, mas só para encerrar, e aí eu vou desligar o vídeo rapidinho. Não sei desligar o vídeo. Enfim. Enquanto eu vou encontrar a tomada aqui no meu computador, a gente pensa hoje... Não sei se vocês estão me ouvindo. Vou matar todo mundo de inveja que eu vou me deitar na rede. Pode falar. Que delícia, deitar na rede. Então, a gente tem a vida, uma esfera da vida num lado tecnológico, dataísta, que emerge da cybercultura e põe em questão os limites da biopolítica, né, que promove as rupturas com alguns aspectos governamentais da biopolítica e da disciplina, e uma vida, e um governo da vida totalmente pautado numa tecnologia. Eu até usei o termo tecne, que é um termo que eu encontrei num texto do Heidegger, que eu não vou saber explicar agora, mas é no texto que ele fala sobre tecnologia, sociedade, acho que é Carta ao Humanismo. Não lembro. Enfim, mas a gente tem um governo da BIOS e um governo da tecne, no sentido de tecnologia industrial e tudo mais. E aí, em que medida esse governo do tecne, que também é um termo grego, se sobrepõe a um governo da BIOS, a gente não sabe muito bem. A gente só vai saber no futuro. Porque a gente não tem também como dar um diagnóstico fechado do que a gente está vivendo agora, né? É isso, gente.